Livro de João, capítulo 16, verso 33 apenas. O título da mensagem, para quem gosta de anotar, é 5 segredos para vencer uma grande tribulação. E os 5 segredos estão só nesse versículo. Então, você pode deixar a sua Bíblia aberta para você acompanhar depois. Só nesse versículo existem 5 segredos para vencer uma grande tribulação. Diz assim a palavra de Deus: Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém. Glória a Deus. Pai, essa é a tua palavra. É uma palavra que é revelada a quem tu queres. E tu tens dentro de cada versículo segredos que estão escondidos como tesouros que a gente precisa garimpar, Pai. E eu sei que o Senhor me revelou algumas coisas e é para que possamos compartilhar com a tua igreja, Pai. E em nome de Jesus, nos dá graça, Senhor, para conseguirmos transmitir os ensinamentos que tu, querido Espírito Santo, nos passasse. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Queridos, esse evangelho de João é um evangelho diferente. Quando você lê Mateus, quando você lê Marcos, quando você lê Lucas, muitas das histórias se repetem e eles começam o evangelho falando da genealogia, provando de onde Jesus veio, para convencer, como, por exemplo, o Mateus escreve para os judeus, o Marcos escreve para os romanos, né? E Lucas escreve para os gentios. Mas João, quando ele escreve o evangelho dele, ele dispensa a apresentação. Ele começa dizendo, não de onde Jesus veio, não quem era Jesus, assim, humanamente falando. Ele começa no princípio, era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus, aleluia. Ele começa apresentando Jesus como Deus, aleluia. E eu quero dizer para você que Jesus é Deus na tua vida e na minha. E quando a gente lê o evangelho de João, você consegue identificar ali 7 milagres. Você tem 7 sermões. Você tem 7 eu sou. É tão completo, é tão perfeito, que é impossível não ter escrito por alguém que foi inspirado totalmente pelo Espírito Santo. Você sabe que o eu sou, Jesus se apresentou, Deus se apresentou para Moisés, melhor dizendo, lá em Êxodo, como eu sou. Então, quando Jesus chega em João 6,35, ele diz, eu sou o pão da vida. Quando ele chega em João 8,12, ele diz, eu sou a luz do mundo. Quando ele chega em João 10,7, ele diz, eu sou a porta. Quando ele chega em João 10,11, ele diz, eu sou o bom pastor. Quando ele chega em João 11,25, ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quando ele chega em João 14,6, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quando ele chega em João 15,1, ele diz, eu sou a videira verdadeira. Ele se apresenta também como o próprio Messias. Prova é que quando ele chega para aquela samaritana, em João 4, ele diz, eu sou o Messias e falo contigo. Então, esse evangelho apresenta Jesus como Deus, aleluia. E o que eu vejo nesse evangelho, algumas coisas interessantes, do capítulo 13 até o 20, foram apenas 3 dias, os últimos 3 dias de Jesus na terra ali, antes da sua morte. Veja só, 1/3 do livro de João é escrito no capítulo 13 até o versículo 20, só de quinta, sexta, sábado e a ressurreição. Então, ele fala dos momentos finais de Jesus, ele dá uma ênfase como nenhum outro autor dá. E eu fiquei pensando comigo, pastor Adriano, se eu tivesse acabado meu ministério terreno, o que eu queria deixar de mensagem final? E ele termina o ensinamento justamente nesse versículo que eu acabei de ler aqui. No 32 ele diz assim, eis que chega a hora, é a hora, e é agora em que vós sereis dispersos, cada um para a sua casa, e que me deixareis só. Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Então, ele termina os ensinamentos, todos os ensinamentos que ele pregou, os sermões, e ele termina dizendo, ei, tenho-vos dito isso. Tudo que eu falei, tudo que eu disse, ele disse, né? Para que em mim tenhais paz. Vocês ficam em paz. No mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele termina com essa frase. O que Jesus quis terminar os seus ensinamentos terrenos com uma frase dessa? Então, isso tem muito valor. E a primeira coisa que Jesus ensina,
quando ele diz, tenho-vos dito isso, ele ensina que diante de uma grande tribulação, porque Jesus estava prestes a ser preso, açoitado e crucificado. Então, diante de uma grande tribulação, a primeira coisa que você precisa se agarrar é na palavra de Deus. Tenho-vos dito isso. É a minha palavra. Ei, é a minha palavra que vale. Vocês vão ter dificuldades, vão ter tribulações, é verdade. Mas eu quero dizer uma coisa assim, tenho-vos dito isso. Lembra da minha palavra. Lembra do que eu ensinei. Lembra do que eu disse quando eu estava com vocês. Então, a primeira coisa que quando a gente está com dificuldade, quando a gente está passando por uma situação difícil, a gente precisa se lembrar da palavra, aleluia. Não é a situação que nos governa, mas é a palavra, glória a Deus. Porque a palavra, ela nos impede de pecar. O salmista, no Salmo 119, 11, ele diz assim, escondi a palavra no meu coração para não pecar contra ti. A palavra ilumina o nosso caminho, porque o salmista, no Salmo 119, 105, ele diz, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. A palavra, ela nos impede, ela nos limpa. Em João 15, 3, ele diz, tenho-vos limpado pela minha palavra. A palavra, ela santifica, ela diz, conhecer a verdade, esteja na minha palavra, e a minha palavra é a verdade. Ela santifica na minha palavra, né? Então, eu poderia pegar um monte de versículo, em 2 Coríntios 13, 8, nada podemos contra a verdade, senão pela verdade, e a verdade é a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é uma verdade absoluta na minha e na tua vida. A palavra de Deus é tão verdade, que ainda que seja na boca de um mentiroso, do maior mentiroso da terra, quando ele fala a palavra de Deus, é uma verdade. O que eu quero dizer para você, que Jesus não mentiu. Tudo que Jesus falou na Bíblia, todos os conselhos, tudo que ele falou, ele ensinou tudo. É a verdade. A verdade não é o que você está passando. A situação que talvez eu e você estamos passando é uma situação momentânea. Mas a verdade é que Jesus nos ama e Jesus tem um plano eterno para a gente, um plano de vitória, glória a Deus. Então, a palavra é tão importante que o próprio Deus, em Jeremias capítulo 1, versículo 2, ele diz que eu velo por cumprir a minha palavra. E em 1 Reis, capítulo 8, 56, Salomão diz assim, né, e nenhuma das boas palavras que o Senhor falou para seu servo Moisés deixou de se cumprir. Nenhuma. A palavra é tão importante que Jesus, em Mateus 24, 35, diz que passará o céu e a terra, mas a minha palavra não passará, aleluia. A palavra é tão importante que todas as coisas foram criadas pelo poder da palavra, em Hebreus 1:3 fala. E se você pegar Gênesis 1, tudo foi criado pelo poder da palavra. Disse Deus, haja luz e houve luz, e assim por diante. Em Salmo 33, versículo 6, ele diz, e falou e tudo apareceu, e mandou e logo tudo se fez. Então, tudo nessa vida é feito pela palavra. Quando você profetiza, quando você declara a palavra de Deus, com convicção ela se torna uma verdade na minha e na sua vida, glória a Deus. Jesus venceu a tentação em Lucas 4 pela palavra. E também em Isaías 48 diz que todas as coisas subsistem pelo poder da palavra. E em Romanos 10, 17 fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então, se tem uma coisa que a gente precisa nesses tempos para vencer uma guerra, é a espada. Não tem, e a espada é a palavra, não tem como um soldado ir para uma guerra sem a espada, sem a arma. Qual é o exército que vai guerrear contra o inimigo sem uma arma? E a tua arma é a palavra de Deus. Então a primeira coisa que você precisa entender para vencer uma tribulação, para vencer as guerras da tua vida, é começar a ler a palavra. E não só ler, mas meditar. Se você não conhece a palavra, não lê a palavra, escute o que eu estou dizendo. Se você não é de ler muita Bíblia, geralmente você está sempre desanimado. Porque onde você vai achar uma âncora? Onde você vai achar uma arma? Quem não lê muita Bíblia e não declara ela na sua vida, geralmente desanima fácil. Então a primeira coisa que Jesus ensinou para vencer a tribulação é a palavra. A segunda, ele diz, para que em mim tenhais paz. A palavra, quando você declara a palavra e crê nela, ela gera uma paz. Só pode ter paz quem acredita na palavra, quem acredita em Jesus. Sem Jesus é impossível ter paz. Você pode ter sossego, pode ter tranquilidade, mas a paz verdadeira,
aquela que excede a todo entendimento, como dizem em Filipenses 4:7, que a paz de Jesus excede a todo entendimento e guardará os vossos sentimentos e os vossos corações em Cristo Jesus, só em Jesus. A paz também, ela só Jesus pode dar, porque Jesus em João 14:27, um pouquinho antes, ele diz: tenho-vos deixado a minha paz vou-la dou, não vou-la dou como o mundo dá. Ei, você pode perceber, a pessoa sem Jesus, ela está sempre preocupada. Ontem a gente estava num evento, ainda eu falava com os pastores lá, eu dizia assim, olha, independente do que acontecer, se a situação do mercado está ruim ou boa, a gente depende de Deus. Depende de Deus. Né? Deus vai guardar os seus. Porque a Bíblia diz, eu nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência. Então, se a gente é justo, não que a gente seja bom, mas é justo em Cristo, justificado por Cristo, Deus vai cuidar da gente. Então, a primeira coisa que você precisa fazer na tua vida para vencer as guerras, para vencer a tribulação, é ler a palavra, orar a palavra, viver a palavra, respirar a palavra, acreditar na palavra. A segunda é, quando você começa a acreditar na palavra, isso vai gerar paz. E é impossível ter paz sem acreditar na palavra, sem acreditar em Jesus. Terceira coisa importante para vencer uma tribulação, entender sim que no mundo vai ter aflição. Queridos, se alguém lhe pregar um evangelho que é só vitória, essa sombra e água fresca, esse não é evangelho. Se alguém pregar um evangelho que é só prosperidade, só bênção, esse não é o evangelho verdadeiro. Não existe isso. E a vida é feita de ciclos. Tem vitória, tem prosperidade, tem cura, tem um monte de coisa, tem todas as promessas na tua vida. Porém, as aflições vão vir, para o justo e para o injusto. Então, aflições vão acontecer. Dificuldades sempre existirão na tua vida. Você pega alguns exemplos. Você pega, por exemplo, José. Olha o que José passou para ser governador do Egito. Não se faz um homem de Deus, uma mulher de Deus, do dia para a noite. Se você tem essa, pergunte para o pastor Alexandre, pergunta para o pastor Adriano, pastora Mary, pastor Pedro, para o presbítero Pedro, Schweigert, enfim, para esses homens de Deus que estão aqui, mulheres de Deus, para ver como foi a vida deles. Ah, não, a minha vida foi só sombra de água fresca, nunca passei tribulação nenhuma, Jesus sempre cuidou de mim. Não foi assim. Jesus cuidou de cada um de nós, verdade. Mas não foi, o caminho não foi fácil. Então, se você está passando por uma dificuldade, é porque Deus está trabalhando na tua vida, aleluia. Deus está te forjando. Ninguém amadurece sorrindo. A gente amadurece às vezes até chorando. Ninguém cresce só com sombra e água fresca. Você vai para uma academia, para que os seus músculos cresçam, você precisa estar outro dia dolorido. A academia nunca para de doer. Não é verdade? Toda a vida dói. Assim a vida espiritual tem sempre uma coisinha ali que para você crescer, para você ser mais forte. Glória a Deus. E o salmista diz no Salmo 119, 67, né, que ele diz que antes de eu ser afligido, eu andava errado. Às vezes Deus permite uma aflição para você corrigir os seus caminhos. E depois no Salmo 119, 71, ele diz, foi bom eu ser afligido, porque agora eu conheço a tua palavra. Então, muitas tribulações, é claro que é você que provoca, mas tem coisas que Deus permite por causa da nossa teimosia. Então, primeira coisa importante para a gente vencer guerra, para vencer tribulação, fica na palavra. Leia a palavra, medite na palavra, respire a palavra, estude a palavra, declare a palavra nas tuas orações. Segunda coisa, isso vai gerar uma paz. Você vai perceber que quando você começa a falar muitas vezes a mesma coisa, ela se torna uma verdade na tua vida. Aí quando chegar a tribulação, você vai estar com a palavra e vai ter paz, né? E isso vai gerar o quê? O bom ânimo, que diz aqui, ó. Mas tem de bom ânimo. Como eu vou me animar se eu não crer em algo maior do que a situação? Então, a quarta coisa é o bom ânimo. E o bom ânimo, ele contagia e agrada a Deus. O bom ânimo é igual à fé em Deus. Paulo estava no navio com 276 passageiros.
14 dias que eles não comiam mais, estavam meio que desesperados. O navio estava para ser naufragado. Paulo era prisioneiro, estava preso. E de repente, Deus aparece para Paulo e diz: não temas, nenhuma dessa vida vai se perder. Aleluia. E Paulo chega para eles e diz: o Deus a quem eu sirvo, né, falou comigo e enviou seu anjo para falar comigo. E ele disse que nenhuma dessas vidas se perderá. Eu quero dizer para você, não importa a situação, não importa como você está, talvez Deus vai te usar lá na tua família, lá na tua empresa, lá onde você está, porque Ele fala com os seus, com aqueles que o buscam, e dá uma direção, aleluia. E quero dizer para você, mas é importante ter bom ânimo. Crê na palavra verdadeiramente. Saul, no início de seu ministério, Naás, o amonita, chegou e disse assim: eu vou fazer uma aliança com o povo de Israel. Só que eu quero arrancar o olho direito de cada homem de Israel. E os israelitas choraram. Saul pega, reparte um bezerro ali, né, um novilho, e dá as 12 tribos de Israel. E ele anima o povo. E eles lutam e vencem Naás, o amonita. Eu quero dizer para você, né, que Naás representa o diabo. O olho direito é o olho da mira. Ele queria arrancar o olho direito. Ele queria que os povos de Israel ficassem sem alvo. E é isso que Satanás quer fazer na minha e na tua vida. Ele quer tirar o olho direito. Ou seja, ele quer tirar a tua mira, o teu alvo. Ele coloca uma situação, uma palavra de maldição, uma palavra para gerar medo. Mas quando você tem a palavra, essa palavra é maior do que medo. Essa palavra aqui é maior do que qualquer coisa. Então, entender que o bom ânimo, Deus quer gente animada. Você imagine, eu chegando para vocês aqui, né, dizendo assim: vocês estão felizes? Todo mundo está contente? Tudo bem com vocês? Estou tão alegre. Vocês iam dormir, né? Daqui a pouco um cutucava o outro. Oh, acorda aí. Acabou o culto? Gente, Deus quer gente animada. Deus quer gente que chega na empresa de bom dia, que chega na igreja de glória a Deus, aleluia. Gente que chega onde chega, faz a diferença, aleluia. Aleluia. E é por isso mesmo, ontem nós estávamos aqui e tinha uma irmã tão animada aqui, ali no drive-in, que eu disse para minha esposa: glória a Deus pela vida dela. A gente sim, é animado, mas tem gente que é mais animado ainda, né? Ela chegava e dizia: ajude, faça o bem, glória a Deus, drive-in do bem, e glória a Deus, Jesus vai voltar, e eu estou por me ajudar, e falando alto, nem aí para quem passava ou não passava. Gente animada, gente que quer fazer, aleluia. E Deus está precisando de gente animada aqui, de bom ânimo, aleluia. Não, porque se você olhar quanta gente desanimada, depressiva, né, o diabo roubou os sonhos. Glória a Deus, porque o bom ânimo acaba inclusive com qualquer coisa, até com perturbação. Tanto é que naquela passagem do barco, que inclusive até o pastor Adriano pregou na semana passada, Jesus disse: calma, tem de bom ânimo, sou eu. E eles estavam perturbados, com medo, pensando que era um fantasma. Então, uma palavra de Jesus, quando a gente acredita nela, até a perturbação, até o perturbado, até o medo para, mas precisa acreditar nela. E a última, eu quero ser rápido, são 9h38, né? Só repetir para você não. A primeira é a palavra de Deus. Primeiro segredo para vencer a tribulação. Segundo segredo para vencer a tribulação, que é a paz de Deus. Terceiro, vai ter aflição. Isso é importante você saber. Quarto, você precisa estar animado. E quinto, ele diz assim, ó: eu venci. A vitória do irmão mais velho. Essa vitória, na minha e na tua vida, fez toda a diferença. Jesus nos deu exemplo de vencedor, glória a Deus. A Bíblia é um livro de vencedores. É um livro de vencedores. Está cheio de história de homens e mulheres que passaram por dificuldades, passaram por aflições, é verdade. Mas venceram. Venceram. E é por isso que eu amo aquele texto de Paulo. Eu gostaria de conhecer Paulo. Eu creio que um dia eu vou conhecê-lo, né? Porque esse homem, ele evangelizou metade
do mundo naquela época, né? Ele passou por um monte de coisa ali, que se a gente for citar, né? Ali em 1 Coríntios 11, fala assim de várias coisas que ele passou ali, né? Mas o que eu quero dizer para vocês é que ele chegou, começa a escrever o livro de Romanos, e chega o capítulo 8 de Romanos, que é o meu preferido. Ele começa a ter uma revelação de Deus de tal maneira, que na verdade para mim aquilo é um cântico espiritual. Ele chega no Romanos 8, 31, ele diz assim: o que diremos nós acerca dessas coisas? Falando da revelação que Deus deu para ele. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí no 32, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós, juntamente com ele, não nos dará todas as outras coisas? Aleluia! Daí ele fala assim, ó, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, que é você e eu? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. Ei, você é escolhido, esquece, não é... Deixa o diabo falar alguma coisa, ou o irmão falar. O importante é que Deus escolheu você e Deus justifica. No 34 ele diz, quem condenará? Foi Cristo que morreu, ou antes ressuscitou dentre os mortos e intercede junto ao Pai, à direita junto ao Pai por nós, aleluia. Aí no 35 ele diz assim, ó, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, você está passando por uma tribulação? Ainda assim Deus te ama. A angústia, você está angustiado? Deus te ama. A perseguição, você está sendo perseguido, Deus continua te amando. A fome e a nudez, você está passando por necessidade física, Deus ama você, aleluia. O perigo, a espada, está doente, está passando perigo de morte, Deus ama você. No 36 ele diz, como ovelhas, fomos reputados ao matadouro, aleluia. Então o que eu quero dizer? A gente sim, somos entregues à morte todo dia como as ovelhas, fomos reputados ao matadouro, ainda que o inimigo tenta nos matar, nos parar. Aí no 37, ele enche o peito, pastor Adriano, eu acho que ele enche o peito, diz para Tércio, né? Que foi o Tércio que escreveu, diz Tércio. Tércio era o secretário dele, para quem não sabe, em 16, 22, Romanos 16, 22, Tércio escreve isso. Mas em todas essas coisas, aleluia, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as potestades, nem os principados, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E se eu fosse você, eu enchia o peito, eu dava um aplauso para ele e dizia, eu sou mais do que vencedor, aleluia. Ora bagacharabagaias. Glória a Deus. Veja bem, nós poderíamos pregar domingos sobre esses versículos que eu falei, esses 9 versículos aqui seguidos. Domingos. Mas o que eu quero dizer para você é que Deus ama você. Eu termino a mensagem contando uma história para quem não leu, eu recomendo esse livro. O Homem do Céu. O Homem do Céu, no capítulo 2, tem um menino chinês. Na China, você sabe que até hoje ainda é proibido. Até prega esse evangelho, mas o governo controla, por ser um país comunista. E os pais dele se convertem, e esse menino aceita Jesus. E o maior sonho dele, igreja, era ter uma Bíblia. Ele orava por ter uma Bíblia, e lá não se tinha Bíblia. Então, de repente, ele orava, aí a mãe dele e o pai viram que ele orava muito, e ele disse, eu vou mostrar um pastor bem velho que ele tem uma Bíblia. E eles escondiam a Bíblia, cavavam um buraco, colocavam uma lata e escondiam a Bíblia dentro, para ninguém achar. Só que aquele pastor estava bem velho, estava quase morrendo. E quando disseram, esse meu menino, ele queria ler, só queria ver a Bíblia. Uma vez, aí o pastor olhou para ele e disse assim, ficou desconfiado, ele disse, eu vou te mostrar. Mostrou mais de longe, e ele disse, como eu faço para ter uma Bíblia dessa? Ele disse, ore com todas as forças. E ele começou a orar, orou, e nada. Deu um mês, ele foi de novo naquele pastor, Deus não me ouviu, eu estou orando com todas as minhas forças e nada. Ele disse, além de orar, você precisa jejuar. E ele começou a orar e jejuar, e não comia mais, e aquele menino começou a emagrecer, e os pais começaram a ficar preocupados. Meu Deus, esse menino, foi um missionário na China. Esse menino
Ele não come mais, ele ora. Veja bem, nós temos a Bíblia todo dia. Ele queria só ler um versículo da Bíblia. E daqui a pouco ele começou a orar. E Deus deu uma revelação para ele, num sonho. Que aparecia 2 homens com uma Bíblia e entregava para ele. E o sonho foi tão real que ele acorda de madrugada e diz: pai, mãe, cadê a minha Bíblia? Cadê a minha Bíblia? Cadê a minha Bíblia? Diz, menino, você está louco? Não, Deus falou que ia entregar uma Bíblia para mim. Deus falou que ia entregar uma Bíblia para mim. E ele começa a ficar, daqui a pouco, começa a amanhecer, alguém bate na porta. Aí ele diz: é a minha Bíblia. É a minha Bíblia. É a minha Bíblia, ele disse. E eram 2 homens que diz: olha, teve um homem que morreu. E Deus falou com ele antes de morrer para entregar a Bíblia para um jovem que está orando, que vai mudar a história da China, que vai fazer a diferença no continente asiático, de um menino que tem um coração que Deus se agrada, aleluia. E esse irmão Jung, ele é o homem do céu. Então eu recomendo esse livro para você. Sede pela palavra de Deus. Te coloque de pé. Quero orar por você. Glória a Deus. Queridos, só lembrando então, tribulação vão vir, mas você precisa ler a palavra, ficar com a palavra, ter paz, entender que tribulação faz parte do processo, ter bom ânimo e lembrar da vitória do irmão mais velho que você vai vencer também. Pai, essa é a tua palavra. É uma palavra curta, Senhor, mas é uma palavra que, se nós aplicarmos na nossa vida, Senhor, foi o último ensinamento de Jesus, Senhor, quando esteve entre os discípulos. Porque depois, Senhor, ele foi orar e foi logo preso, crucificado, Senhor. Pai, então, se nós tivéssemos que dizer uma última coisa para a tua igreja, Senhor, nós diríamos: fique com a minha palavra, fica em paz. Vai ter tribulação, é verdade, mas tem de bom ânimo, porque a vitória de Jesus garante a nossa vitória, aleluia. Pai, então, em nome de Jesus, eu oro por cada vida. Talvez tenha gente precisando de cura hoje, Pai. A vitória de Jesus garante a tua cura. Talvez tenha gente passando por problemas no casamento. Eu digo: a vitória de Jesus na cruz garante a tua vitória, se você crê na sua palavra. Talvez tenha gente aqui desanimado. A vitória de Jesus garante a tua fé, se você crê na palavra. Vamos adorar a Deus. Enquanto isso, o pessoal da Santa Ceia já pode vir.